Bom dia, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre a União Ibérica. Os holandeses, havia muito tempo, estavam presentes na economia da América Portuguesa. Então, desde o início da colonização, a burguesia holandesa financiava, transportava, refinava e comercializava o açúcar brasileiro na Europa. Tanto que os senhores de engenho tornaram-se muito próximos dos flamengos. Porém, essa situação mudou em 1578, quando o rei português Dom Sebastião, chamado de O Desejado, aos 24 anos foi morto na Batalha de Alcácer Quibir. E aí, sem deixar herdeiros diretos, seu tio Dom Henrique assume o trono lusitano. Porém, 17 meses depois, em 1580, ele morreu. Aí sim, o rei Felipe II da Espanha reivindicou o trono, pois era o parente mais próximo do rei morto Dom Sebastião. Forma-se então a União Ibérica. Nesse ponto, cabe a pergunta: em que tudo isso interessa para o tema invasões holandesas? Da mesma forma que ocorreu com Portugal, desde o início do século XVI, os Países Baixos, na qual a Holanda fazia parte, lutavam pela independência perante a Espanha. Lembrando que os holandeses eram protestantes calvinistas e os espanhóis católicos fervorosos, portanto, os espanhóis jamais aceitariam nenhum tipo de acordo com os flamengos. Felipe II proíbe a participação da Holanda na agroindústria açucareira do Brasil. E aí, em 1602, os holandeses criaram a VIC, Companhia das Índias Ocidentais, buscando assim recuperar o controle sobre o açúcar brasileiro. Organizaram-se então militarmente e invadiram o Nordeste brasileiro. A primeira tentativa de invasão foi em 1624. Os holandeses tomaram a Bahia, mas foram expulsos em 1626. E em 1630 conquistaram Pernambuco e permaneceram no Nordeste até 1654. Nos 7 primeiros anos da invasão holandesa no Nordeste, os senhores de engenho estavam apavorados com as suas dívidas e resistiram muito. Os holandeses, nessa época, espalharam o terror, saquearam, mataram, prenderam e, com isso, contribuíram para a desorganização da produção açucareira. Os escravizados fugiram a centenas e os prejuízos foram enormes para ambos os lados. Em 1637, o conde Maurício de Nassau, que foi considerado o homem ideal para resolver o impasse que havia se estabelecido desde 1630 em Pernambuco, passa a administrar o Nordeste brasileiro. Então, quais foram as suas principais realizações? Ele faz alianças com os senhores de engenho, fornecendo-lhe empréstimos, moderniza o Recife com grandes construções, pontes, palácios, jardins, pavimentações de ruas, enfim. Incentiva também a cultura. Ele traz para o Brasil missões científicas e artísticas. Então, ele traz mais de 40 pintores, astrônomos, cientistas, além de construir um observatório astronômico. Ele instituiu também a tolerância religiosa e a igualdade de tratamento para lusos brasileiros e holandeses. Porém, em 1645, por divergências com os dirigentes da VIC, Nassau acaba voltando para a Holanda. A VIC pressiona os senhores de engenho a pagarem as suas dívidas. E aí começa uma nova guerra, a chamada Insurreição Pernambucana. Essa guerra ela durou de 1645 até 1654 e ao final dela os holandeses foram expulsos na chamada Batalha dos Guararapes. Então, quais foram as consequências da expulsão dos holandeses do Brasil? A Holanda começa a produzir açúcar nas Antilhas e isso leva à decadência da produção do açúcar brasileiro.